Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a quarta de uma série de entrevistas que vão falar sobre movimentos sociais no futebol. Hoje conversaremos sobre o machismo e a questão das mulheres, e para falar sobre esse tema, recebemos ela, que é criadora de conteúdo digital e cronista da página Bendito Seja o Futebol, Paula Borges. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto muito importante, né, para a nossa sociedade, para os movimentos que a gente precisa impulsionar para chegarmos, né, ou pelo menos próximo daquilo que a gente almeja, né. Sim, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pelo seu tempo. Tenho certeza que a sua fala vai agregar muito no nosso trabalho, mas não só nisso, né, mas em todo um debate, em toda uma discussão que, como você levantou, é muito importante e precisa ser discutida. Eu queria já começar sabendo, assim, como que começou esse seu lado com o futebol, como que ele surgiu. Os meus pais, o meu pai ele é funcionário do Grêmio até hoje, então eu cresci dentro do Olímpico, né, o nosso antigo estádio, nosso antigo casarão. Então eu ia com eles, acompanhava, eu acabei não indo para creche, escolinha, essas coisas, então eu tive meu desenvolvimento todo dentro, né, de um estádio de futebol. Então ali eu fui crescendo, vendo o Grêmio perder, vencer, e isso foi muito importante para uma construção, assim, eu vejo que eu não tinha como torcer para outro time, né, vivendo, né, sentindo os meus pais trabalhavam em dias de jogos, então ia com chuva, temporal, calor, então estava sempre no Olímpico, e foi crescendo e foi alimentando aquele sentimento, né, pelo futebol em si. Eu sempre gostei de acompanhar o Grêmio, né, e a seleção brasileira, enfim, gostar mesmo de futebol, jogava na escola, então eu sempre, a minha conexão com o Grêmio começou a partir disso, né, de crescer dentro do Estádio Olímpico e aí depois acompanhando os treinos, né, antigamente quando eu frequentava a gente tinha lá os treinos secretos, então eu conseguia acompanhar, ver o treinamento, ver como é que funcionava, né, aquela preparação para jogo, então isso foi importante, né, foi o primeiro contato assim que eu tive foi através dos meus pais, né, por serem funcionários e acabou que esse laço aí foi crescendo. Ai, que legal. E você já teve vontade de ser jogadora, assim? Sim, eu tive muita, ali quando eu tinha uns 11, 12 anos, que era quando eu jogava, assim, na escola, mas a questão, né, a minha mãe, ela na época, ela entendia que se eu fosse jogar futebol, né, eu ia virar um menino, né, ia gostar de mulheres, toda essa questão do preconceito, então acabou que ela não me incentivou a jogar futebol, porque na época teve a proposta para eu fazer parte da escolinha, né, de futebol feminino, que na época era bem forte no Grêmio, e acabou que daí eu não dei continuidade, segui jogando na escola, daí né, me formei, acabou o ensino médio, acabou que eu me afastei um pouco, assim, essa vontade de jogar, ela foi indo, assim, como profissional, né, e só por esporte mesmo, lazer. Entendi. E como é que surgiu assim o convite, né, para você participar da página do Bendito? Então, foi logo na pandemia, ali em 2020, que a gente estava naquela incerteza se a gente ia, né, ter os jogos, se os jogos aconteceriam ou não. E aí, enfim, né, fomos assolados, atravessados de uma forma muito triste, né, pela pandemia, principalmente aqui no nosso país, né, em razão do desgoverno e tudo mais. E veio esse convite, né? Eu já tinha algumas fotos, né, no meu Instagram falando sobre Grêmio, falando sobre né, as partidas, porque eu frequento o estádio, eu vou muito mais em partidas que são né, na arena do que fora do estado, né? Eu tive essa primeira experiência recentemente, né, de viajar para acompanhar o Grêmio. E daí recebi o convite através do Douglas, né, que é o gestor do BSF. Então, hoje a gente tem aí em torno de 4, 5 núcleos, né? A gente tem o fundador, que é no Rio de Janeiro, a gente tem o BSF né, em São Paulo, a gente tem no Nordeste e a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E aí surgiu o convite para participar, gostei muito, a gente trabalha com as temáticas, né, de fazer pré, pós-jogo, a gente faz lives, a gente tem algumas diferenças, assim, em alguns núcleos, né, porque alguns conseguem cumprir umas demandas maiores, né, fazer lives à tarde, mais à noite, assim, a gente tem também o projeto das meninas que são menores de idade, né, que também criam conteúdo para o BSF, e aí surgiu o convite, eu aceitei e aí estou aí até hoje. Já fazem 2 anos que eu faço parte do BSF.
Eu sou uma das cronistas, né, líderes do Grêmio, então é muito importante, é muito bacana poder, né, levar esse nome. Então surgem convites, né, através dessa participação, o pessoal vê ali, né, comentando sobre Grêmio. Já participei de alguns programas de rádios aqui no estado também, fora do estado, então é bem, bem bacana. Legal. E você sabe como que a página surgiu, assim, a ideia inicial, o objetivo? Sim, o BSF ele completou 10 anos, né? A página que nasceu no Rio de Janeiro, inclusive a Renata, que é uma das comentaristas hoje na Globo, ela participou do BSF lá no início. E ele foi idealizado pelo Douglas justamente nesse sentido, né, de dar voz para mulheres, né? Para a sistemática que a gente tem, né, um homem criou uma página para mulheres falarem de futebol, mas ele é o gestor do projeto e ele viu nessa potência e importância. Então a gente já tem muitas mulheres que hoje, na verdade, assim, o projeto ele é um impulsionador, né? Eu vejo muito assim, né, de várias mulheres que às vezes não sentem a vontade em falar nas suas páginas pessoais, de ter esse espaço, né, para falar a nossa interação no próprio grupo, né, de conseguir ter com quem conversar, porque a gente sabe que muitas vezes nesses espaços, majoritariamente, são frequentados por homens, né, então às vezes não dão nem espaço para a gente expressar a nossa opinião, né, acham que a gente não entende de futebol. Então, o que eu sei assim é que o projeto ele já tem 10 anos, ele foi idealizado pelo Douglas, então a gente já conseguiu expandir, né? Já estamos aí em 4 estados, e a gente segue angariando, né, cronistas, assim, a gente tem uma rotatividade, né? Às vezes, atualmente o Grêmio só participa da Série B, né, do Brasileirão. Mas quando estava full time em várias competições, então a gente tinha uma demanda muito maior, então daí acaba que algumas meninas não conseguem cumprir, então daí acaba saindo, mas depois retorna. Mas basicamente a sistemática e o funcionamento ele foi assim, né? Surgiu mesmo para dar voz para a mulher no futebol. Muito legal a sua fala, você traz isso de uma espécie de rede de apoio, né, que acaba acontecendo com o grupo, com a criação da página. Antes de você participar, você sentia falta disso? De uma rede de apoio ali que você pudesse conversar? Sim, sentia muita falta, porque geralmente eu vou para o estádio com meu pai, assim, e a gente fica eventualmente um pouco assim sozinha, só até o momento de se encontrar mesmo para assistir o jogo, né? Então aí durante o jogo a gente às vezes do nervosismo mal consegue dialogar, só reclama, né? E ter o grupo, porque o grupo assim, além de falar de Grêmio, a gente, né, vai estreitando os laços, né? Então assim, no meu núcleo ali no Grêmio, a gente tem meninas que têm depressão. Então a gente dá esse suporte também, né, de conseguir entender, compreender o momento das meninas. Então isso é algo assim que eu não tinha tido essa experiência, né? Um grupo para falar de futebol que acaba unindo muitas coisas, né? Então eu acho que isso tem a ver com sororidade, dororidade, então que são questões importantes, né, para nossa construção enquanto mulheres, principalmente falando de futebol. E eu sentia muita falta, e sempre quando as meninas entram ali, entram com muita vontade, e a gente sempre está comentando, né? Quando vem a escala, quando tem as notícias, a gente está sempre printando, se encaminhando, e aí a gente às vezes passa ali comentando sobre. Mas é muito bacana ter esse espaço. Ah, que legal. E como que você vê o futebol feminino hoje, né? Depois de muitos anos de proibições e tudo mais, você acredita que ele está evoluindo no sentido do público, da maneira como o público enxerga? A gente teve um recorde, né, da torcida do Internacional frequentando, né, o estádio para assistir uma final. Foi muito importante, né, principalmente para o nosso estado aqui, que é um estado que é, né, bairrista, elitista, né, tem problemas com questões raciais muito severas, bem complicadas, o machismo. Então perceber essa movimentação, essa construção que foi dada, assim, é muito importante. Eu acho que a gente tem muito, né, a evoluir, assim como a questão das mulheres terem o espaço. A gente hoje só tem os clubes, né, com futebol feminino porque foram obrigados a ter, né? Então a gente percebe o Grêmio como um clube grande na magnitude que tem, oferece um apoio para as meninas do Grêmio muito inferior. Então, assim, tem problema de gestão, as gurias não conseguem avançar nos campeonatos, isso requer investimento, coisa que atualmente, né, o Grêmio não vem fazendo. Então, acho que a gente está evoluindo, e com certeza evoluímos muito, né? Para mim foi muito importante ter visto que a torcida bateu esse recorde, né? Foi para o Beira-Rio assistir,
lotaram o Beira-Rio para assistir as gurias, e isso é um reflexo de que, ainda que estejamos em tempos difíceis, né, boa parte das pessoas já estão reconhecendo a importância das gurias no futebol. Sim. E você, por que você vê assim que as pessoas, de uma forma geral, né, sentem a necessidade de parar as mulheres? Porque no caso do futebol, como eu comentei antes, né, por muitos anos foi inclusive proibido, né, institucionalizado que mulheres não poderiam jogar futebol. Como você, como uma mulher, entende isso? Eu entendo que é muito da construção que foi dada em torno da mulher, né? A gente não tinha o protagonismo, né? Muito embora estejamos por trás quando as coisas acontecem, né? Então eu vejo muito numa construção de um Estado, né, majoritariamente machista, né? Nessa construção que se tem, e isso acaba impactando, né, na evolução e na construção. Então, assim, a gente, a partir dos estudos, da consciência, a gente sabe que alguns fenômenos, vamos chamar assim, eles acabam acabam intervindo nessa construção, né? A gente tem às vezes a religião que acaba atravessando também, então impede que mulheres, né, consigam exercer aquilo que querem, que gostam. Então a gente precisa atentar. Eu vejo muito como um povo com vários tentáculos, sabe? Assim que nem o racismo. Então, assim, o machismo ele vai chegando também em todos os lugares através dos seus tentáculos. Então, eu vejo que o machismo ele é muito central nessa questão, né, de proibir as mulheres, né? Sim. Por que você entende também uma gigante diferença entre, por exemplo, os patrocínios e a fama, né, que a Marta e que o Neymar têm? Porque isso é uma coisa muito forte. A Marta recentemente foi jogar uma Olimpíada sem patrocínio, né? Teve toda uma questão, enquanto o Neymar a gente sabe que patrocínio, por exemplo, para ele é uma coisa que não falta. Sim. Eu vejo muito como um reflexo mesmo, né, dessa compreensão, assim, as pessoas, elas demoraram, né, para conseguir enxergar e entender que as mulheres podem, assim como a seleção feminina também, né, ter o apoio. A gente apoia a seleção masculina de uma forma e a feminina, né, de outra, e aí a gente vê a questão do investimento. Mas eu vejo muito assim, a gente esbarra muito na questão do machismo, né, desse estereótipo de que mulheres não podem jogar futebol, de que mulheres não servem, de que mulheres não podem, né, construir, não podem jogar. Então eu vejo muito isso, assim, até essa questão de percepção das marcas em si, de patrocinar. Então, assim, muitas das coisas que acontecem através dos movimentos, né? Hoje a gente tem a internet, que é um fator muito importante quando a gente vê que alguma coisa não tá legal, a gente vai lá, faz barulho, e a gente, mesmo que seja forçado, a gente consegue esse movimento que é importante, né? Alcançar esses patrocínios. Então, mas eu vejo muito isso, assim, de valorizar, uma supervalorização do homem, né? Exercendo aquilo como se só ele tivesse condições, e a gente tem a Marta, que já foi melhor do mundo milhões de vezes, né? E infelizmente não tem o conhecimento devido. E por que para você o futebol é um espaço tão violento? Porque a gente entende que deve existir uma competição ali, né, uma competitividade que é natural, mas ele passa desse ponto, né? Sim, eu vejo assim, o futebol ele é paixão, mas eu acho que o futebol também dá espaço para que certas coisas, para que violência, né, a violência ocorra muitas vezes. A gente não dialoga tanto, né? Algumas questões eu vejo que falta, né? Aí não só para o cenário, né, de violência, mas também das questões, né, das mulheres e também de raça, porque não se constrói esse pensamento, os clubes não falam muito sobre isso, e às vezes a gente se depara com as torcidas, enfim, se degladiando, brigando, final de jogo, assim, e eu acho que é muito dessa confusão e desse extremismo por não se falar, não se dialogar sobre, que acaba acontecendo, assim, na minha opinião. Eu vejo que eu frequento, tanto que o meu receio de sair do Rio Grande do Sul para assistir o Grêmio era em razão disso, tipo, hoje tu não pode vestir a tua camisa dependendo para onde tu vai, porque tu pode ser violentado de alguma forma, né? Pode sofrer algum tipo de agressão, enfim. E quando eu fui assistir, eu fui para Criciúma, eu fui ver Grêmio e Criciúma, e no final do jogo, as torcidas separadas, eu fui tentar chamar meu Uber, daí me direcionaram para um local assim, e eu pensei,
e aí eles passavam provocando, né? A torcida do Criciúma passava provocando os gremistas e tal, e segunda divisão, como se a gente está disputando o mesmo campeonato, entendeu? Os dois estão na segunda divisão. Só que, claro, envolve bebida, né? As pessoas ficam alteradas, então acabou que deu uma confusão generalizada ali. E aí eu ali atinada consegui, né, me distanciar, consegui chamar meu Uber, mas eu acho que é muito disso, assim, transcende e as pessoas acabam perdendo o controle. Então, assim, poxa, hoje em dia as pessoas querem ingerir bebida alcoólica dentro dos estádios, né? Mas como que a gente vai liberar sem ter a bebida lá dentro? Porque daí eles bebem até o último fora, depois já entram mal dentro tudo completamente alterados dentro do estádio, e aí vão gerando confusões. Eu vi isso ali dentro, porque o pessoal fica até o último, o jogo começou, daí que eles vão entrar, então eles já entram num estado diferente do que estão as outras pessoas. Então eu acho que alguns fatores acabam corroborando para que essa violência às vezes aconteça por pouco, assim, por muito pouco, né? Uma discussão simples entre as próprias torcidas, muitas vezes, né? A gente viu isso no Grêmio, o Grêmio até tinha sido suspenso, perdeu 3 mandos de campo justamente em razão disso, porque a torcida brigou, a própria torcida do Grêmio brigou entre si, e é justamente por isso, das questões das próprias organizadas, que, enfim, têm conceitos e compreensões diferentes, e aí acabam se enfrentando. E eu queria saber, né, agora você contou um pouco de uma história que você acabou vivenciando ali dentro do estádio, mas fora dele, né? Porque a cobertura ali dentro do estádio já é difícil, o futebol para as mulheres é difícil, mas a cobertura, né, mulheres jornalistas também passam por situações muito complicadas. Eu queria saber se você, né, com esse trabalho nas redes, já sofreu algum tipo de hate, alguma coisa, comentários ruins, sejam tanto homofóbicos não, perdão, machistas, quanto racistas também. Você já passou por alguma situação? Sim, eu passei por uma situação que foi, assim, os haters, a gente sempre recebe, né, quando a gente se posiciona, mas eu aprendi a lidar com isso, assim, não tem muito o que fazer, são pessoas que criam fakes, né, para tentar te atingir de alguma forma. Mas comigo aconteceu o seguinte, eu fui assistir uma partida do Grêmio e eu cheguei mais cedo na arena e estava esperando meu pai. Então eu entrei dentro do estádio, fui para o local que a gente sempre assiste os jogos, que fica ali no setor da Gold, e eu estava só esperando, estava olhando para o campo, e os jogadores estavam aquecendo ali, e chegou um cara completamente aleatório, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele simplesmente pegou o celular, ele se sentiu no direito de pegar o celular dele, me abraçar e fazer uma foto que eu não sei nem para onde foi parar, ele sequer pediu. E ali é muito louco, porque assim, a gente fala sobre vários direitos, né, e a gente nunca sabe como vai reagir. E eu não tive reação nenhuma, a não ser achar tudo aquilo completamente absurdo e surreal. Ele fez a foto dele e foi embora, e eu fiquei depois pensando, cara, como que eu não consegui perguntar o que ele estava fazendo? O cara nem me pediu para tirar a foto, ele simplesmente pegou o celular dele, fez uma selfie e foi. Isso também é uma forma de violentar, né? Uma forma de intimidar. E aquilo que aconteceu com a Jéssica no Maracanã, né, na final ali, no jogo, foi algo que acontece, não foi a primeira vez e não vai ser a última, infelizmente, porque é justamente isso, né? Há uma dificuldade de compreensão do limite, né? De achar que podem fazer o que querem com os nossos corpos. Eu vejo muito nisso, assim, de se validar o direito de ser homem para fazer o que quer. Se quer perguntar como que aconteceu comigo, beijar o rosto de uma mulher que está trabalhando, o que leva, né, a pessoa a ter esse tipo de atitude? A construção dela, né? A construção em cima do machismo, de achar que podem fazer o que quiserem com os nossos corpos, e infelizmente a gente tem políticas, né, que acabam reforçando ainda, né, com que esse cenário aconteça. Então, eu acho que a gente precisa falar disso, a gente precisa munir as mulheres de informações para que se compreenda que isso não é normal, que isso não é certo, né? Não é legal tu estar trabalhando e um cara chegar e te atrapalhar o teu trabalho. Isso é importunação. O que aconteceu com a Jéssica é importunação sexual. O que aconteceu comigo também é uma forma de violência. Então, assim vão nos brecando, infelizmente. Então, é por isso que são importantes esses espaços para a gente falar, para a gente compreender. Eu trabalho com violência doméstica, eu sou formada em Direito. Eu trabalho em escritório que o nosso carro-chefe são mulheres em situação de vulnerabilidade. Existem inúmeros tipos de violência, mais de 30. Então, as mulheres nem sabem que existem e acabam achando que é
que aquilo que acontece com elas é certo. Então, espaços assim como esse, a internet, as redes sociais são importantes para que a gente consiga dialogar e compreender que ainda que a gente vá para o estádio com short, com a roupa que a gente quiser, ninguém tem que se sentir no direito de invalidar a nossa opinião, de tocar os nossos corpos. Então, acho que é isso, assim. Sim, muito importante a sua fala. Tenho certeza que quem está assistindo, né, vai conseguir tirar grande proveito, principalmente dessa parte que você falou. Realmente não é de conhecimento, né, que existem mais de 30 tipos de violência. Isso não está no conhecimento público. Mas, para finalizar, você acredita que um dia homens e mulheres vão jogar em pé de igualdade? Eu espero que sim. Eu acho que a gente tem uma longa estrada, né? Justamente pelos impactos, né, que o machismo ele tem, né, na nossa história, na construção das nossas narrativas, né? Por muito tempo a gente não conseguiu escrever as nossas histórias, então é como se a gente tivesse começado agora. Eu acredito que sim, que vai chegar um momento que a gente vai conseguir, não vou dizer que a gente vai estar assim 100% igual ou assim, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar em busca da equidade. Eu acho que ela é possível, né, através de diálogo, através de espaço, através de uma construção, né, com políticas que incentivem, né, essa construção, que corroborem, que reforcem a importância, né, da mulher da sociedade, que reconheçam, né, a importância dos movimentos sociais. Eu acho que são a partir desses movimentos que a gente consegue avançar. Ter esse espaço é um avanço também, é uma oportunidade bacana. Ter o BSF, então eu acho que é isso, a gente precisa pegar essas ferramentas que são nossas e jogar para o mundo, assim, para conseguir chegar naquilo que a gente almeja, como eu falei no início, né, que é tão importante a gente conseguir frequentar os estádios sendo quem a gente é, independente de qualquer escolha que a gente tem. Sim. Muito, muito, muito obrigado. Quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que a sua fala foi muito importante, né? E eu espero que as pessoas que assistam, né, possam sentir isso também, essa importância, captar isso e transformar o mundo, né? Enfim, Exato, fazer o exato. que eles acharem bom com a sua fala. Sim, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando. E estou à disposição para quando quiserem criar mais coisas também.